invocando e fazendo com que realmente por Ele nós sejamos conduzidos e dele sejamos instrumentos. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. E realmente esse Espírito Santo que está agindo em sua vida, que ele realmente já tenha tocado o seu coração, para que você possa de fato acolher aquilo que o Senhor tem a dizer. A nossa pregação vai iniciar com a condição de um Deus que ouve o clamor do seu povo. Nós vamos meditar nessa nossa primeira pregação a partir do livro do Êxodo, no capítulo 14, versículos 15 seguintes, passando lá pelo capítulo 19, todo o código da aliança. E vejam só, por isso que você tem que entender sempre mais que Deus é fiel. Você pode pedir, você pode clamar, você pode apresentar as suas necessidades, porque jamais Deus vai deixar de te atender. Veja que Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus viu lá o sofrimento, a escravidão, o grande e o pesado jugo por parte do faraó em relação ao povo hebreu, em relação ao seu povo. E Deus diz que lá do fundo, lá de baixo, ele ouviu o clamor do seu povo e suscitou Moisés para ser esse grande libertador, aquele que vai libertar, aquele que vai trazer a liberdade a este povo, tirando justamente o peso da escravidão, tirando o jugo das garras do faraó. E aí nós podemos começar a refletir a partir da travessia do Mar Vermelho. Vejam que Deus chama esse povo a confiar, e na confiança diz: olha, podem fazer isso, vão, diz a Moisés, pode lançar lá o seu cajado, que a água há de se abrir, e vocês vão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. E de fato sabemos, você sabe que realmente foi isso que aconteceu. Atravessou, alcançou o outro lado, e aí então começam a fazer a grande festa da passagem. Sabe como se chama isso? A Páscoa do povo. Depois que atravessaram o Mar Vermelho, lá festejaram, lá celebraram, lá dançaram, glorificaram e aclamaram a esse Deus
que deu a eles a libertação. O Deus libertador, o Deus que os fez atravessar o mar vermelho a pé enxuto. Só que, claro, esse Deus, como diz a própria palavra, como diz o próprio livro do Êxodo, é um Deus ciumento. É um Deus que quer somente que o povo preste culto a Ele. Não quer nenhum outro Deus. Ao celebrar a Páscoa, ao celebrar a passagem, a glorificar a Deus que os fez atravessar o mar vermelho a pé enxuto, e depois reconhecer a grandeza desse Deus, então Deus os chama justamente a fazer uma aliança. E uma aliança que faz dele o único Deus e faz deste povo o único povo, um só Deus, um só povo. Por isso que, olha, nós precisamos tomar cuidado em nossa vida. E sabe por quê? Porque às vezes nós esquecemos disso. Um só Deus em nossa vida. Quantos de nós, muitas vezes, incorremos no perigo de buscar os nossos deuses aqui com letra minúscula, viu? Deuses com letra minúscula. Porque letra maiúscula, um único e verdadeiro Deus. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então, diante dessa condição, se falamos de fato que Deus é fiel e Ele o é, e nós corremos esse grande risco de nos tornar infiéis, então a grande questão é nos perguntar sempre mais como estamos caminhando, respondendo a esse único Deus, a esse único Senhor. E isso, claro, você também deve buscar sempre mais na sua vida e se perguntar realmente, meu Deus, de fato eu estou sendo fiel a você? Será que eu não estou buscando outras coisas? Será que eu não estou colocando a confiança em outras coisas? Criando os meus ídolos, fazendo os meus pequenos deuses, me fechando no meu mundo, tornando-me infiel? E olha que, se nós não, volto de novo, se não tomarmos cuidado, isso é muito fácil a acontecer. Pode acontecer com você, pode acontecer comigo que sou padre, pode acontecer com qualquer um. E a condição, então, é uma só. É sempre trazer presente na vida do coração, e você deve fazer isso. Saber que você tem um único Deus. E esse único Deus é o Deus realmente que, suscitando a sua graça, te chamando à fidelidade porque Ele é fiel, Ele vai fazer com que você responda a isso, e aí realmente você vai entender e vai dizer, eu não posso buscar nada. Eu não posso trocar Deus por nada e por qualquer coisa. Ele é um Deus fiel. Ele selou uma aliança de fidelidade com os meus antigos pais na fé. E eu devo manter essa aliança de fidelidade. Porque eu sou o Filho de Deus. Faço parte deste único povo. E fazendo parte desse único povo, sou também chamado a ter em minha vida um único e verdadeiro Deus. E aí então, entendendo tudo isso, buscando sempre mais isso na própria vida, nós vamos caminhando nessa fidelidade. E aí tudo aquilo que nós sabemos que tem em nós, que não vem de Deus, que não é de Deus, nós vamos abandonando e vamos cada vez mais deixando para fora em nossa vida. E aí vamos trazendo realmente o próprio Deus. E aí podemos até dizer, embora estejamos lá no Antigo Testamento, mas nós professamos a fé no Cristo, o Filho de Deus. Nós vamos trazendo o Senhor Jesus para o centro da nossa vida, porque sabemos que somente nele é que se encontra a salvação. Então eu não posso buscar nada, eu não posso tentar botar toda a minha confiança, todo o meu ser em absolutamente nada, senão somente nesse Deus. E aí, sabendo de toda essa fidelidade, de toda essa condição que foi manifestada por Deus a cada um de nós, aí nós respondemos, e respondemos com alegria a essa fidelidade. E quando descobrimos realmente o amor de Deus e a fidelidade de Deus por cada um de nós, nós nunca vamos abandoná-lo e nunca vamos traí-lo. Porque sabemos que somos amados por Deus. E sabemos ainda muito mais que esse Deus está sempre do nosso lado. Nos sustentando, nos fortalecendo, nos encorajando. E olha que esse Deus é tão fiel e amoroso que
se errarmos, Ele não vai apontar o dedo e falar, está no inferno. Ele vai abrir, vou aqui um pouco mais para trás, Ele vai abrir os braços e vai dizer assim, vem, vem, vem que eu te quero para perto de mim. Eu estou esperando você retornar. Vem que eu quero manifestar o meu amor e a minha fidelidade por você. Então essa é a experiência que cada um é chamado a fazer. A experiência de um Deus que é fiel e na fidelidade jamais, jamais abandona qualquer um dos seus filhos. Então, se todo o povo se alegrou, porque Deus realmente os libertou da escravidão do Egito, os fez atravessar o mar vermelho a pé enxuto, então esse Deus vai chamar esse povo e vai orientá-los para seguir o seu caminho. Daí então entender, você também que está aí na sua casa, né, claro, entender justamente da necessidade de ser fiel e cumprir com os mandamentos e com os preceitos de Deus. Porque Deus selou lá por meio de Moisés no Sinai a aliança com o seu povo, como continua a selar com cada um de nós, que somos o povo de Deus. Desse modo, então, a nossa condição é realmente recordar aquilo que nos diz o Senhor. É recordar justamente aquilo que nos pede o Senhor. Nós esquecemos de tudo aquilo que Deus falou lá no Monte Sinai, e que é válido para a nossa fé. E uma delas é o próprio decálogo, os 10 mandamentos. Às vezes cai no nosso esquecimento, às vezes nós nem nos lembramos mais o que são os 10 mandamentos. Claro que tem tantas outras coisas no Código da Aliança ou na Aliança do Sinai, como assim conhecemos, mas recordar a preservação da vida, a fidelidade, amar a Deus acima de toda e qualquer coisa, e assim por diante. E nós estamos às vezes nos esquecendo disso. Então, quando realmente o Senhor faz essa aliança no Sinai com o seu povo, Ele mais uma vez reafirma a sua fidelidade, chama o povo a entender que nessa fidelidade é chamado também a manter-se fiel a Ele. Por isso que aí o Senhor vai dizendo, tratar todos igualmente, não diferenciar ninguém, agir com amor, praticar a justiça e assim por diante. E aí depois aquilo que nós conhecemos, os 10 mandamentos. Aí tem lá o honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não dar falso testemunho, não jurar, né? Falso testemunho contra o próximo e assim por diante. Olha, nós precisamos recordar o Código da Aliança aqui. E precisamos recordar justamente como anda a nossa condição. Porque veja, vocês sabiam que Deus não nos julga? Você sabia que Deus não nos julga? E por quê? Porque Deus é amor. E o amor de Deus o impede de nos condenar. Mas, por outro lado, os nossos atos é que incorrem justamente nesse risco. Porque são eles que nos condenam, não é Deus. Se eu sou fiel a Deus, como Ele é fiel a mim, se eu procuro cumprir a aliança, deixa eu dar uma arrumada aqui no cabelo que bagunçou, aí. Se eu cumpro a aliança, se eu realmente sou fiel a esse Deus, sigo tudo aquilo que Ele nos pede, a fidelidade, se eu cumpro os seus ensinamentos, então eu não tenho o que temer. Agora, se eu estou totalmente contrário daquilo que pede Deus, se eu sou infiel a Ele, se eu busco a idolatria, prestar culto a falsos deuses, se eu não vivo a fidelidade a Deus, se eu realmente não caminho segundo aquilo que me pede o Senhor, como é que eu vou alcançar a salvação? Por isso, retomar o coração para Deus, por isso, voltar para o bom caminho, por isso, seguir o próprio Deus na graça, no amor,
e saber que esse Deus realmente está com você, está conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos trai, Ele não nos deixa só. Por isso, agir com amor, e o amor que vem de Deus, agir com justiça, agir com bondade, com caridade e com misericórdia. Esses são os sinais que nós devemos trazer em nosso coração e testemunhá-lo com nossas palavras, claro, e com nossas ações. Só que precisamos, de fato, acolher em nosso coração tudo aquilo que nos diz o Senhor. Precisamos, de fato, viver tudo aquilo que nos é pedido pelo Senhor. Só assim, realmente, nós vamos estar cada vez mais próximos a Ele e vamos estar realmente vivenciando aquilo que o Senhor nos pede. Então, se o Senhor faz essa aliança no Sinai, podemos até dizer que é uma celebração, um pacto com o Senhor. Então, olha, eu sou fiel, já mostrei isso para vocês. Vos tirei das garras do faraó, vos fiz caminhar, atravessar o mar vermelho a pé enxuto, vos dei de beber e de comer no deserto, fui à frente. Então agora, eu quero de fato que vocês me tenham como o único Deus, como o único Senhor das vossas vidas. Não haverá mais um outro Deus, não haverá mais nenhum outro Senhor. Eu sou o único e Senhor Deus da vossa vida. E aí, na medida então que se acolhe, se faz essa celebração e também acolhe tudo aquilo que é pedido pelo Senhor Deus, aí então torna-se um povo fiel. É por isso que o Senhor vai dizer, lá no capítulo 20 mesmo, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra, ou dos que existem nas águas debaixo da terra. Não prostrarás diante dos ídolos, não prostrarás diante dos ídolos, nem prestará culto a eles, nem vai seguir um outro Deus, mas seguirá somente a mim, pois eu sou o Senhor teu Deus. E aí ele diz, sou um Deus ciumento. Por quê? Ele só quer você, e Ele quer que você o tenha como único Deus. E de fato, quando o temos como o único Deus, jamais nós vamos traí-lo. Jamais você vai trair esse Deus, porque você sabe realmente que Ele é o Deus fiel, que Ele é um Deus que busca realmente estar contigo, não te abandona, mas pede de você fidelidade. Respondeu a isso, selou o pacto, a aliança com o Senhor, tornou-se o povo fiel. Tornando-se o povo fiel, não vai buscar nenhum outro Deus. Não vai criar ídolos na própria vida. Não vai prestar culto a qualquer coisa. Daí você sabe a necessidade realmente de você cada vez mais manter-se fiel. Porque nós corremos o risco, digo de novo, mesmo dizendo Jesus é o Senhor, você corre o risco de hora ou outra dar uma escorregadinha ali e de repente criar ídolos. E quer saber como? Muito simples. Na família, vira e mexe eu digo isso lá na minha paróquia, na família, tem pai, tem mãe que faz do filho o seu deusinho, idolatria. Vive em função, e se acontecer alguma coisa, isso não impede de amar o filho com amor paterno e amor materno, amor de pai, amor de mãe, mas não é idolatrar. Depois, tem filho que tem o pai ou a mãe como ídolo, Então, é uma coisa assim que esquece de tudo que está ao seu redor, esquece até mesmo de Deus e de repente faz do pai, faz da mãe o seu próprio Deus. Pronto. Tem gente que bota a sua confiança, cria
o seu ídolo nos bens materiais. Nossa, tem dona de casa, desculpa aí você, viu, dona de casa? Tem dona de casa que diz assim para o marido: não trisca na minha geladeira, não trisca no meu fogão, sai para lá que agora eu quero ver a minha novela. Espera aí, a vida familiar, caminhar todo mundo junto, na fidelidade do amor e na fé. Pronto. Tem homem que o carro é o Deus dele, né? É o Deus dele. Misericórdia, misericórdia. Ai de alguém que bota a pontinha do dedo, olha, trisca assim, ó, com um pouquinho de terra, de barro. Desculpa a expressão da palavra, a pessoa vira o cão. A confiança está no carro, não está em Deus. E assim depois, né, nós vamos. As crianças hoje, que os ídolos delas é videogame e computador. Talvez aí na sua casa, você tenha lá o computador no quarto. E o seu filho passará horas no computador. Você não sabe o que ele vê, o que ele faz. O computador tornou-se o Deus dele. Assim como do seu marido, ou o seu, né? Pode ser o carro, de você, mulher, esposa, outras coisas dentro de casa. Quebrou a aliança de fidelidade. Desse modo, então, o que fazer? Retomar o caminho de Deus. Deus não é fiel? Eu não disse que Deus é fiel. Não disse que Ele está lá com os braços abertos, te esperando para que você volte para Ele? Então você pode ter todas essas coisas. Pode ter. Mas nenhuma delas é para ser objeto de confiança. Nenhuma delas é para você colocar a sua vida. Você deve confiar e colocar a sua vida somente no Senhor Deus, porque Ele é fiel. Ora, vamos saltar agora para o Novo Testamento. Não é Jesus que diz: não se preocupem em acumular bens neste mundo? Aquilo que é de ferro, a ferrugem corrói, a roupa a traça come, a riqueza, o ladrão, a hora que você menos espera, vem e rouba. Aliás, nós podemos ter tudo aqui, porque nada do que temos aqui nós levamos, né? Então, para que confiar nessas coisas? É confiar nesse Deus de fidelidade, para que assim, então, nessa fidelidade, nós saibamos que somente nele, com Ele, é que somos chamados a caminhar. E somente nele devemos confiar. Então, desse modo, Deus fiel, povo fiel, significa que nós devemos entender que Deus uniu-se aos homens para estabelecer uma comunidade de fé e, ao mesmo tempo, de culto dedicada ao seu serviço, ao serviço de Deus, governada por sua lei e depositária de suas promessas. Olha aí, promessas, Deus não é fiel? Então é justamente nessa fidelidade que nós somos chamados a caminhar, e aí então viver essa comunidade na doação, no serviço ao próprio Deus, porque conduzidos por Ele, nós confiamos nesse Deus e caminhamos com Ele. Deste modo, então, as promessas de Deus, porque se Deus é fiel, e aí na fidelidade Ele cumpre com todas as suas promessas, não nos abandona, não nos deixa só, mas nos chama a caminhar na sua lei. E aí, de modo especial, para o antigo Israel, a lei justamente que era lá a Torá. Os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, ou os livros da lei, que aí então ia conduzindo o povo e ia justamente fazendo com que esse povo, permanecendo fiel, caminhasse com ele. E aí, se nós pegarmos esses 5 livros, nós vamos ver que sempre um ou outro está recordando, desde os primórdios da criação, tudo aquilo que Deus fez. Recorde o que Deus fez aos nossos antigos pais. Os fez atravessar o mar vermelho a pé enxuto, selou uma aliança com Ele, e aí vai sempre
recordando. E nós precisamos, em nossa vida, recordar os prodígios que Deus realizou lá no passado, trazer presente aquilo que Ele realiza hoje, na esperança da fé e no cumprimento das suas promessas, daquilo que Ele vai realizar amanhã. Então, Deus age hoje, Deus agiu ontem e Deus vai agir amanhã. E sabe por quê? Porque Deus age na história e o momento de Deus não foi o ontem, não é o hoje e não será o amanhã. O momento de Deus é sempre o agora. Então, o nosso amanhã vai ser o agora de Deus. Por isso, ontem fiel, hoje fiel, amanhã fiel a esse Deus. Caminhar nessa fidelidade, buscar justamente na graça de Deus, a certeza que de fato Ele caminha conosco, a certeza de que realmente esse Deus não nos abandona. E aí, conduzido realmente pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, pelos próprios mandamentos, recordar tudo aquilo que Deus realizou, mas acima de tudo, Deus só vai agir na sua vida se você deixar. Então isso significa estar aberto à sua graça. Isso significa o deixar-se ser conduzido pela vontade de Deus. Então é deixar a vontade de Deus se realizar em nós. Nós temos medo muitas vezes de confiar plenamente no Senhor. Nós como padres, às vezes, passamos por experiências do próprio povo das nossas comunidades, ou de outras também, que a pessoa diz, olha, padre, naquele momento que eu mais precisava, de repente eu abandonei Deus, eu fui buscar outras pessoas. Mas espera aí, você não disse que confia em Deus? Você não diz que deixa a vontade de Deus se realizar em sua vida? Então vejam só, como na hora em que Deus está tentando te pegar pelo braço para te sustentar, você torna-se infiel a Ele. Aí voltar a esse Deus, caminhar na fidelidade com Ele e entregar-se totalmente a esse Deus. Nós não temos o que temer. Deus só nos dá aquilo que é bom. Deus não dá absolutamente nada de ruim para ninguém. Não dá. Não vamos imaginar que as coisas que acontecem de ruim em nossa vida é consequência da vontade de Deus. Sempre digo, há situações de fatalidade. Então, se uma pessoa embriagada te atropela, atropela algum ente e esse vem a falecer, isso é vontade de Deus? Claro que não. Foi a negligência do homem que dirigiu embriagado, foi uma fatalidade pelo erro que ele cometeu. Agora, Deus não quer, não deseja e não dá o mal para ninguém. Deus só tem a dar a você aquilo que é bom. Aliás, quando você se abre realmente e se abre totalmente à experiência de Deus, a sua vida vai sendo transformada. Você vai compreendendo o quanto você é amado por Deus. Você vai deixando-se ser conduzido por Ele e vai realmente buscando sempre mais. Nessa experiência de fidelidade e de amor que Deus tem para você, uma resposta de amor e de fidelidade para com Ele. E aí, vai deixando ser conduzido. Então, não somos nós que vamos à frente. É o Senhor, é o nosso próprio Deus, que vai trilhando os nossos caminhos, conduzindo a nossa vida. É Ele que vai realmente nos chamando sempre mais a caminhar nessa graça. Então, não temer em confiar, não temer em deixar-se ser realmente conduzido por esse Deus. Entregue sua vida a Ele. Diga assim, Senhor, olha, você conhece o mais íntimo do meu ser, o mais profundo do meu coração, sabe que eu sou limitado, tenho as minhas fraquezas, tenho tudo aquilo de ruim, mas eu quero mudar, por isso que eu quero ser fiel a Ti, Senhor. Eu quero mudar, por isso que eu te peço, com a sua graça, me ajude realmente para que eu possa ser mudado, ser transformado. E Deus vai tocar, Deus vai transformar. Mas lembre-se, abra-se a isso, abra-se à graça de Deus, porque Deus vai agir em você
e entregue-se totalmente. Eu sempre gosto, quando falo dessas questões, de usar um exemplo que eu acho tão lindo, tão bonitinho, né? É a criancinha quando está ou como a mãe e como o pai, né? Então a criança está lá, andando, segurando na mão da mãe, segurando na mão do pai, e não solta por nada. Chega perto dessa criança, mesmo se ela estiver solta das mãos dos pais, e tenta pegar a mão dela para ver se ela vai te dar a mão e andar com você. Ela confia somente no pai e na mãe. Assim devemos ser nós, assim deve ser você. Confiar somente em Deus. Então, Deus está lá, com a mão lá para você, deixa eu levantar um pouco mais aqui, com a mão para você, né? E está esperando que você vá e estenda. E aí, Ele quem vai, né? Ele que vai. Porque a criança não vai à frente do pai, e nem da mãe. Ele está sempre um pouquinho atrás, porque quem está conduzindo é a mãe, é o pai. Assim é a nossa condição, assim é para ser a nossa vida. Então, o conduzir-se pela vontade de Deus. Não tenha medo de confiar nesse Senhor, não tenha medo de deixar o Senhor agir em sua vida, e não tenha medo de deixar o Senhor realizar, o nosso Deus realizar os projetos que Ele tem para você. E aí então, essa confiança, essa fidelidade nos leva a quê? Ou como levou o povo do antigo Israel, da antiga aliança, né? A devoção à própria lei. Mas espera aí, padre, devoção à própria lei, não estou entendendo nada. Então, nós, como cristãos, já temos a revelação plena de Deus em Jesus Cristo. Então, nós sabemos quem é Deus. O antigo Israel, o povo da antiga aliança, tinha Moisés, tiveram os profetas, a lei, os mandamentos, eram aquilo que conduzia aquele povo, como também ainda serve para nos conduzir. Então, a devoção significa cumprir fielmente tudo aquilo que o Senhor pediu, tudo aquilo que foi selado na aliança do Sinai, e cumprir absolutamente. Então, cumprir em absoluto. Se o Senhor me passou a sua palavra, se o Senhor me deu a aliança, então eu confio nesse Deus, é isso que eu vou cumprir. Eu não vou buscar nenhuma outra coisa, eu não preciso de outra coisa, eu não preciso de nada. Somente o próprio Deus, a sua palavra, basta para a minha vida, basta para o encorajamento, basta para que eu caminhe, e tantas outras coisas. Então vejam aí que realmente, quando nós de fato estamos caminhando com o Senhor, cumprindo os seus ensinamentos, cumprindo a sua palavra e sendo fiel a ela, fiel é não trocá-la por nada, viu, minha gente? Não trocá-la por nada. Então isso significa que eu vou realmente responder ao pedido que o próprio Deus me faz, ao pedido que o próprio Deus faz a cada um de nós. Vou ser fiel a Ele, assim como Ele o é a mim, assim como Ele o é a cada um de nós. Deste modo, então, se nós entendemos que Deus, Ele foi manifestando toda a sua graça, chamando o seu povo a cumprir os seus ensinamentos, a sua palavra, então a condição é responder, e responder na fidelidade. E aí nós vemos também que, já comecei a introduzir o assunto, que Cristo então, Ele é a plenitude da revelação de Deus. Ele é a plenitude da lei e da profecia. Então, o Cristo, a nova lei. Mas que lei é essa? É a lei do amor, porque Cristo veio manifestar plenamente toda a misericórdia do Pai, Cristo veio manifestar plenamente todo o amor do Pai, e aí ele diz então, na superação da lei e do profeta, a prática do amor. Eis que eu vos dou um novo mandamento, que vocês amem o próximo como a si mesmo. E ele dá o testemunho: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelo outro.
cada um, e ao mesmo tempo a fidelidade de todos nós. Fidelidade que nos leva a viver na fé, na esperança, na prática do amor, mas acima de tudo, que nos leva a viver na comunhão de irmãos. Por isso, um só povo, por isso, um só Deus. Por isso, um único Deus e um Deus ciumento que não quer de nenhum de nós infidelidade. Feche os seus olhos, você que está aí na sua casa agora. Vocês que aqui estão também, feche os seus olhos neste momento. Vamos realmente pedir ao Senhor que nos faça sempre mais fiéis, que nos faça sempre mais fiéis a Ele, que nos faça sempre mais fiéis à Tua Palavra, que nos faça sempre mais fiéis aos Seus ensinamentos. Vamos pedir ao Senhor que esta palavra que nos foi dirigida neste momento, nesta manhã, possa realmente ter tocado o nosso coração, que você tenha se perguntado se você de fato está sendo fiel a esse Deus, que você tenha se perguntado se de repente não está buscando outras coisas, realmente você não está buscando prestar culto aos ídolos, abandonando este único e verdadeiro Deus, quebrando esta aliança que Ele fez com você. Senhor Deus, nós sabemos que somos fracos, nós sabemos que somos limitados, porque somos humanos. Sabemos que hora ou outra, Senhor Deus, nós te traímos, buscamos outras coisas, deixamos de confiar plenamente em Ti. Por isso, ó Pai, neste momento, te peço, por cada um de nós que aqui estamos na TV, você que está aí na sua casa, dai-nos força, para sempre mais sermos fiéis a Ti. Dai-nos força, para não abandonar a Tua Palavra. Dai-nos força, para não trocar a Tua Palavra, e para não Te trocar por nada, Senhor Jesus. É na Tua graça que nós queremos caminhar, e alcançaremos se formos abertos a ela, abertos na vivência da fidelidade. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já realiza em minha vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua compreensão. Obrigado, Senhor, pelas graças e maravilhas que tem realizado em mim. Obrigado, Senhor, porque manifesta bondade. Obrigado, Senhor, porque me chama a ser justo, porque és justo. Obrigado, Senhor, porque me chamas a agir com misericórdia, porque é misericórdia. Que o Teu Espírito, Senhor, tenha tocado o meu coração, que o Teu Espírito, Senhor, tenha transformado a minha vida, e que a Tua Palavra me tenha fortalecido, para que eu possa sempre mais ser fiel a Ti. Obrigado, Senhor. Promessa de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se for fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se for fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se for fiel no pouco, meus passos guiará. Padre Adilson, ser fiel não é fácil, não. Não é fácil. Você viu que Deus falou aqui para falar sobre fidelidade, né? Às vezes eu fico lá, teve uma pessoa essa semana que chegou para mim, conversando comigo
durante a semana, depois do programa de domingo passado, ela falou assim: Ricardo, louvemos o Senhor, é tão bom porque os padres que vão, que pregam, que falam, que ministram a palavra, a gente sente que eles estão dentro da casa da gente, conversando com a gente, né? Assim como você também, ela falava para mim, parece que está em casa, né? Falando sobre as coisas de Deus. Eu falei assim, mas tudo aquilo que os sacerdotes falam, você está seguindo? Está caminhando junto? Isso é importante, Está né, Ricardo? vivendo aquilo, né? Eu acho que isso é importante, porque ainda mais hoje que é domingo, né? Nessa madrugada mesmo, na minha família, o pai da minha cunhada faleceu, nessa madrugada, 2 horas da manhã, e a minha família inteira está indo lá para o município de Avaré, para o velório. E aí, na hora que aconteceu, que chegou a ligação, eu vi que a minha cunhada deu aquela balançada, era o pai dela, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vi que ela ficou ali num cantinho, quietinha, começou a rezar. E é isso que eu quero falar para as pessoas, assim, na hora da dificuldade, do problema, da aflição, dá para ser fiel. Na hora que chega a dívida, né? Na hora que chega a briga em casa, na hora que entra a droga, na hora que entra o álcool. Tanta gente, padre, reclamando de alcoolismo. É muito Muita difícil ser gente mesmo. fiel. Mas a gente precisa saber, mesmo aquilo que o senhor estava comentando, assim, Deus não deixa a gente. Não. A fidelidade dele é muito importante para com a gente e ele está sempre com a gente. Embora às vezes a gente pense assim, Deus não olha para mim, Deus não quer saber de mim, Deus me abandonou. Isso não existe, né, padre? Claro que não. Deus nunca abandona nenhum. Nós somos a obra mais perfeita de Deus, né, Ricardo? Então, quando nós somos essa obra mais perfeita, porque nós temos a imagem e semelhança de Deus, que é o amor. E esse amor, que é para ser verdadeiro, viu, gente? O amor verdadeiro nos leva à fidelidade. Eu passei por muitos problemas esses últimos 2 anos também, de saúde, perdi minha mãe, o pessoal da paróquia acompanhou todo esse processo, mas assim, triste, a gente vai ficar, porque quando você não perdeu, acabou de dizer aqui, então a gente sente porque nós convivemos, Sim. mas não é derrota. E quando a gente confia nesse Deus, aí é que nós nos apegamos muito mais a Ele, porque Ele nos sustenta. Então, nós estamos escorregando, Ele está lá, né, como um sabão, tentando segurar em nossas mãos, fala, não, você não vai sair de mim, eu quero você aqui, você é meu. Então, aí a condição justamente de nós darmos a resposta da fidelidade. Porque quando se olha com os olhos do mundo, todos esses problemas, então se desespera. Então, questão do álcool, da droga e tudo mais, né? Eu até estava brincando com o pessoal na paróquia não, na faculdade. Aí eu dizia assim, que até pelas redes sociais eu dou direção espiritual. Muito bom. Muito Verdade? bom. Muito bom. Verdade. Às vezes eu tento sair, tem hora que eu chego, gente, 1 hora da manhã eu preciso dormir, Deus abençoe todo mundo, tchau. Né? Então, ontem eu fiquei falando com um jovem, que ele é do estado, eu não vou dizer qual, né? Mas não é daqui de São Paulo. Sim. E justamente ele conversando e pedindo orientação. Eu falava, ele, mas padre, eu estou passando por isso, padre, isso. E aí eu falei, querido, olha, eu vou acordar amanhã às 5 horas da manhã, então Deus abençoe, outra hora a gente conversa. E assim, 10, 20, tem hora que eu preciso desligar o computador porque eu não consigo. Então as pessoas estão buscando essa fidelidade. Que bom isso. As pessoas estão buscando ajuda. Por isso que eu digo que é importante nós estarmos presentes como estamos aqui na TV, mas também nas redes sociais, na internet de um modo geral. Porque aí você consegue atingir, como a própria TV Século XXI, o Brasil inteiro. Então eu converso com pessoas dos Estados Unidos, da Europa. Então, e a internet, é óbvio que você bota ela em português e traduz na língua do outro, e o outro põe na língua dele e traduz para nós o português, né? Mas tudo justamente por quê? Porque as pessoas estão cada dia começando a perceber, faltou saliva, desculpa, que sem Deus não dá. Não chega a lugar nenhum. Exatamente, então elas estão começando a retomar o bom caminho. Isso é bom. E aí vão experimentando uma nova experiência desse amor, fidelidade, vive esse amor e torna-se fiel a Deus. E a gente precisa também parar para pensar, padre, que hoje é domingo. Hoje é o dia dedicado ao Senhor, não é? Muita dessa fidelidade, presta atenção nisso que eu estou falando aí para você que está em casa, né? E para a gente que está aqui no auditório. Muito dessa fidelidade nossa para com Deus acontece quando a gente está doente, quando a gente brigou com alguém, quando está faltando dinheiro para pagar a luz, a água e o telefone,
Quando não tem dinheiro para comprar o arroz, aí lembra, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, me ajuda, me arruma. Aí a nossa felicidade é na hora da dificuldade. Mas hoje a gente tem que parar para pensar que hoje, simplesmente por ser domingo, e se nós estamos bem, graças a Deus, a nossa fidelidade tem que se permanecer sempre. Hoje, simplesmente porque é o dia dedicado a Ele. Estou bem, a minha família está bem, está tudo muito bem, graças a Deus. Por isso, Senhor, obrigado, né? Ser fiel também no dia da alegria, da fartura, da bonança, né? Não é só na dificuldade. Tem um dia, eu não gosto muito de clichê, jargão, essas coisas assim, né? Mas tem um dito popular que diz assim, ou vai no amor ou vai na dor. Aí eu digo assim, 90% vai na dor e 10% no amor. Então, a fidelidade é para ser em todo momento, não é só no sofrimento, na angústia, nada disso. Porque as pessoas, às vezes, tornam-se muito mais fiéis diante das dificuldades. Aí, depois que passou lá o obstáculo, superou a dificuldade, bum! Ah, bom, agora eu já estou bem. Deus, depois eu volto, tchau, viu? Aí, quando, pumba, leva de novo, aí volta. Não, não é assim. A fidelidade a Deus é para ser 24 horas. Deus é fiel a você sempre, não é assim? Então, seja fiel a Ele sempre também. Claro, Deus é fiel no nascimento e na hora da morte também. Isso. Ele nos fez não para ficar aqui. Ele nos fez para ficar lá junto dele na vida eterna. Exato. Né? Então, não é porque ele é ruim, porque ele é mau, porque ele tirou a pessoa que a gente amava da gente. Ele simplesmente preparou um caminho aqui para a gente ir nos preparando para sim viver uma vida nova, em plenitude, depois dessa. Tudo isso a gente tem que parar para pensar e aprender para a gente ser fiel um pouco mais, né? Com certeza. Tá bom? Vai descansar um pouquinho, tomar Vamos lá, água, que daqui a pouco né? a gente tá aí, né? Vai lá, vai lá. Valeu, gente, daqui a pouco, hein? Salve Tchau, de palmas até para o já. Padre Adilson mais uma vez. Vai lá. Ó. Queria de vocês, mais uma vez, que a gente está aqui no auditório, né? Para você que está ligando a televisão agora, você não sabe ainda. Quem está com a gente desde o início do programa já está sabendo, né? Mas o pessoal de Guaxupé, o pessoal acho que é de Francisco Morato chegou também, não é? Muito bom. Faltou o grito, né? Francisco Morato. Muito bom. Bem-vindos. Tem o pessoal lá de Campo Limpo, né? Da Santa Cruz, da São José Operário. Ah, não, Guaxupé. Vamos dar o grito também, né? Muito bem. Vocês, às vezes, não sabem disso. Você também que está aí em casa, né? Às vezes, não está sabendo disso, não. O pessoal da banda Discípulos, eles vinham aqui no Louvemos, muitas e muitas vezes. Aí ficaram um tempo sem vir, né? Ficaram aí peregrinando em outras comunidades, em outras paróquias, né? Agora estão voltando aqui para o Louvemos. Então, assim, eu queria que vocês levantassem agora um pouquinho, por favor, porque agora, esse instante final desse bloco, o pessoal da banda Discípulos vai tocar, vai cantar, vai animar vocês. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Também na sua casa, hein? Nada de ficar no sofá. Levanta aí, vamos dançar, vamos pular, né? Vamos louvar o Senhor, porque hoje é do dia dele, dedicado a Ele, para você e para toda a sua família, tá bom? Tá preparando o almoço aí já? Tem gente que começa o almoço cedo. Solta um pouco a faca, a colher, deixa lá no fogão, no foguinho baixo, ouvido na televisão e cantando com a gente, tá bom? Junto com a banda Discípulos, vamos lá. E a gente volta já. Vamos cantar com alegria, derrama sobre mim, todo mundo junto, vamos lá, nas palmas. Derrama sobre mim o teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu, mais uma vez com alegria. Derrama sobre mim o teu Espírito,